De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Esses dois versículos finais destacam um importante evento da obra de Cristo neste mundo. Às vezes nós vamos até a Páscoa, lembramos da ressurreição e nos esquecemos de que a ascensão de Jesus também completa ou também faz parte do plano ou da obra redentiva do Senhor Jesus, porque ela é o momento em que Jesus, ao partir desse mundo, é recebido com poder e autoridade nos céus, completando aquilo que ele havia vindo fazer. O Evangelho de Marcos é muito interessante porque ele destaca a um público judeu quem é Jesus como Deus. Cada um dos evangelhos tendo um foco específico. Lucas, por exemplo, escreve a gentios, demonstrando que Jesus não é somente de judeus, mas é também para os gentios. Mateus, escrevendo aos judeus, quer mostrar que Jesus é o Messias prometido, por isso faz muitas referências às profecias feitas no Antigo Testamento, e Marcos quer apontar Jesus como aquele que tem poder, aquele que tem autoridade, aquele que pode fazer aquilo que quiser, pode curar doenças, pode ressuscitar mortos, pode acalmar a tempestade, porque ele tem poder sobre todas as coisas. E por isso Marcos termina com a maior demonstração de poder. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltou ao céu, sendo recebido à destra de Deus como grande e vitorioso. Então nós vamos ver nessa manhã como a ascensão de Jesus marca também o início da missão da igreja. Então, primeiro, para que a igreja possa fazer a sua missão, é necessário que Cristo tivesse retornado aos céus e sido recebido poderosamente. Então o texto nos diz no versículo 19, que depois que Jesus ter falado, e aí os versículos 14 a 18, Jesus se apresenta aos discípulos, aparece a eles, aos 11, que eles estavam com medo ainda, reunidos em torno de uma mesa, trancados numa sala, pensando o que ia acontecer, e veja que o versículo 14 diz que Jesus censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Jesus chega até eles e pergunta: por que vocês não creram que eu ressuscitaria? Eu disse para vocês. Eu avisei para vocês que o propósito pelo qual eu vim era para morrer e depois ressuscitar. Jesus havia dado várias demonstrações e dito várias vezes a respeito disso. E por isso ele então dá ordem no versículo 15 para que eles vão e preguem o evangelho a toda criatura. E aí quem crer e fosse batizado não seria condenado. E o versículo 17 e 18 diz que sinais acompanhariam aqueles que creem. E no livro de Atos nós vemos esses atos poderosos acontecendo por meio dos apóstolos. Então Jesus retornou aos céus, reassumiu o trono. Quando nós lemos Filipenses, capítulo 2, Paulo ensinando a respeito da humildade nos relacionamentos, ele diz que Jesus desceu a esse mundo, se despiu da sua glória e assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo. E por isso ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, quando veio a este mundo, Jesus não dizia às pessoas: você sabe com quem você está falando? Ele poderia ter feito isso várias vezes. Quando disseram: desce da cruz, o Senhor não é Deus? Ele poderia ter feito, mas ele veio para viver humildemente e cumprir a missão do Pai. Então ali Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele se encarnou, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus desceu até o ponto mais baixo, no que a teologia chama de estado da humilhação. Mas após a sua morte ele foi exaltado. Ele ressuscitou, reassumiu o trono e está sentado agora nessa posição de autoridade. E é isso que Marcos está dizendo aqui. Ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. A expressão foi recebido no céu significa que ele, ao entrar nas portas eternas, no tabernáculo eterno, Deus, o Pai, recebeu o seu sacrifício. Lembra que no Antigo Testamento era necessário que o sacerdote,
que o sumo sacerdote entrasse uma vez por ano, levando as ofertas do povo. O autor aos Hebreus diz que ele próprio precisava se purificar, ele próprio precisava apresentar o sacrifício, e para que ele realizasse essa tarefa, ele precisava estar puro diante de Deus. E aí, ao entrar diante da presença de Deus, no Santo dos Santos, ele precisava ser recebido primeiro, e depois precisava que Deus recebesse a oferta. E então era feita expiação pelos pecados do povo, e o povo poderia novamente caminhar com o Senhor. A mesma ideia é apresentada aqui. Jesus apresentou-se ao templo eterno, com a oferta em suas mãos, sendo ele mesmo a oferta. Como ofertante a oferta, ele se apresentou diante do Pai, e Deus recebeu esta oferta. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que, ou melhor, aos Romanos, diz que nós somos justificados por meio do seu sangue. Deus recebeu a oferta de Jesus. E ao receber a sua oferta, ele novamente assentou-se à destra de Deus. Ele reassumiu o trono eterno, e por isso ele tem autoridade sobre tudo e todos. E aí, quando o Salmo 2 destaca que ele tem autoridade sobre os reis, é isso que ele está fazendo referência. Vamos abrir no Salmo 2, um salmo messiânico, em que ele diz no primeiro versículo: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, pensando no Antigo Testamento, em que vários impérios alternaram poder, eles se levantavam para demonstrar o poder, daqui a pouco levantava outra nação e subjugava aquela que antes era poderosa, se tornando agora uma nova nação poderosa, daqui a pouco outra se levantava e subjugava. Então a ideia é a mesma aqui, os reis da terra todos se reúnem e dizem: vamos conspirar contra o Senhor. É o grito inicial da queda: nós não precisamos de Deus. Vamos viver sem o Senhor. O nosso próprio poder, a nossa própria autoridade, a nossa força garante o nosso sucesso. As nossas ações garantem que nós permanecemos soberanos sobre o mundo. Por isso o versículo 3 diz: rompamos os laços, ou seja, vamos quebrar as algemas. Vamos sacudir, ao quebrar as algemas, tirar elas de nós, porque nós não precisamos do Senhor. Mas o que acontece? O versículo 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Então, durante todo o Antigo Testamento, Deus mostrou o seu poder sobre Israel e sobre todas as nações. Ele vinha dando mostras de que um dia ele consumaria isso. E isso aconteceu na ascensão, quando ele, ao completar a obra redentiva, morrer numa cruz, ressuscitar, agora ele retorna aos céus para reassumir o trono e agora assumir a sua vitória. Quando ele é recebido pelo Pai, ele é recebido com poder e autoridade. E por isso nós lemos Apocalipse 14. Apocalipse 5, os versículos 1 a 14, que descrevem a pergunta: quem é digno de abrir o livro? E a resposta é: o Cordeiro, que foi morto, mas agora ele pode assumir o trono. Então, assentar-se à destra de Deus significa agora essa posição de autoridade reassumida pelo Cordeiro. Jesus Cristo então agora governa, está apenas esperando o momento da consumação em que ele voltará para consumar todas as coisas e proclamar a sua vitória sobre todos, condenando aqueles que serão condenados e recebendo aqueles que receberam a lavagem pelo seu sangue. Então, esse primeiro versículo destaca a vitória de Jesus, o que significa que ele tem autoridade. O texto paralelo de Mateus 28, 18 a 20, ele diz que toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Por isso, então, ide, fazer discípulos de todas as nações. Então, aqui nós temos a base para a missão. Por que nós podemos ir e anunciar? Porque nós podemos ter certeza de que a vitória está garantida na proclamação do Evangelho. Porque o Cordeiro venceu. Porque ele foi recebido à destra de Deus. Porque ele está sentado à direita do Pai. E agora ele tem essa autoridade, esse poder
para fazer todas as coisas. E qual é a resposta que a igreja deve dar diante desta autoridade enquanto está nesse mundo? Enquanto aguardamos o retorno de Cristo, o que nós devemos fazer? Versículo 20 diz que eles, tendo partido, depois de Jesus ter sido recebido nos céus, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Esse versículo 20 é um breve resumo do que Jesus havia dito nos versículos 15 a 18. Então, a partir do momento em que Jesus partiu, eles cumpriram a missão. Veja que no versículo 14 aí de Marcos 16, eles estavam com medo, em torno de uma mesa, trancados numa sala, pensando o que aconteceria agora. Jesus foi morto, Jesus não está mais entre nós, o que acontecerá? Então aí no Evangelho de João nós temos as várias vezes em que Jesus aparece, os outros evangelhos mostram vários momentos em que Jesus aparece a outros, como os discípulos no caminho de Emaús, Jesus aparecendo a Tomé, Jesus aparecendo aos outros 10, Jesus se mostrou várias vezes, mas Marcos aqui não registra todos esses encontros, registra apenas o encontro com Maria Madalena. Então, de forma resumida, após Jesus ter se encontrado com eles, pergunta para eles, por que a dureza do coração e por que a incredulidade? Por que vocês não estão fazendo o que deveriam fazer? O que os impede de fazer isso? E a resposta é porque eles não deram crédito ao que Jesus tinha ressuscitado. Então, a partir do momento em que Jesus exorta-os a cumprirem o seu papel, e agora Jesus tendo partido, eles pregam em toda a parte, cumprindo Marcos 16:15. Disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aqui é importante este chamado do Senhor, porque Jesus não disse, pregue apenas a judeus, pregue apenas a pessoas que fazem parte do corpo abraâmico, mas pregue a toda criatura. E a missão em Atos vai destacar como isso foi cumprido e como a igreja atinge todos os recantos da terra. Eles pregaram em toda parte, e aí Atos vai descrever que eles recebem o poder do evangelho para pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas veja que Jesus, o Marcos aqui descreve que enquanto eles iam por toda parte, cooperando com eles o Senhor. A missão, meus irmãos, não é cumprida apenas com as nossas ações. E é por isso que o versículo 19 é tão importante. Nós somos enviados a ir e pregar, a anunciar as verdades do Senhor. Mas quem está conosco na nossa companhia é o próprio Senhor que está atuando ao nosso lado. E por que a missão é certa? Por que a vitória do Evangelho é certa? Porque o poder está no Senhor poderoso. O Senhor cooperava com eles. O Senhor estava com eles. Então, se nós dependêssemos da nossa capacidade de proclamar, da nossa capacidade de oratória, se nós dependêssemos das nossas habilidades em convencer alguém, a missão muito dificilmente seria completada. Tanto que o próprio apóstolo Paulo constata isso na carta aos Coríntios, dizendo que ele não pregava entre eles com sabedoria humana. Ele não usava linguagem persuasiva, mas ele estava pregando o Evangelho porque ele confiava que o poder para a aplicação da mensagem está no Senhor que coopera com os seus. Então, por que eles podiam pregar? Porque o Senhor cooperava. E como que eles sabiam que o Senhor estava cooperando? Porque os sinais os acompanhavam. Versículos 17 e 18 descrevem um pouco isso. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí a pergunta é, isso ainda se aplica hoje? Ainda nós podemos pegar em serpentes e sermos picados, colocaremos a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados? Embora o poder do Senhor seja o mesmo, essa inscrição feita aqui, ela era restrita aos dias dos apóstolos. E nós vemos essas coisas acontecendo no livro de Atos. No final do livro de Atos, por exemplo, Paulo é picado por uma serpente e não morre. Nós vemos os apóstolos curando pessoas, às vezes com a sua sombra, às vezes com
um lenço que ele carregava. Então hoje nós vemos pessoas fazendo as mesmas coisas, tentando curar com um pano que eles carregam, com a mão em que impõe sobre as pessoas, mas isso daqui era restrito ao período apostólico. E por que o Senhor fazia isso? Porque o período apostólico era o período de confirmação destas coisas, em que a igreja estava crescendo e junto com a mensagem iam sendo acompanhadas os milagres, assim como nos dias de Jesus isso aconteceu também. Claro que o Senhor pode realizar esses milagres, mas ele está restrito de forma comum e ordinária aos tempos dos apóstolos. Se hoje acontecesse, seria um fato extraordinário do poder do Senhor. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? O que o evangelista Marcos quer ensinar com isso? Nós recebemos uma missão do Senhor. Nós recebemos uma ordem de ir e pregar às pessoas, anunciar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão um pouco mais distante, aqueles que estão do outro lado do mundo. Mas nós não devemos confiar na nossa habilidade de articular o Evangelho, mas nós devemos confiar no poder do Senhor. Nós podemos pensar, a nossa igreja é pequena, somos poucas pessoas, como que nós podemos impactar o nosso bairro? Como que nós podemos impactar esta cidade? A resposta está no meio do versículo 20. O Senhor coopera com a missão. Não importa o tanto de estudo que tenhamos, não importa a nossa saúde, não importa a nossa voz até onde chega, o Senhor coopera com a missão e o poder para a recepção da mensagem está no Senhor. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados pelo Senhor a pregar sob o poder e a autoridade do Senhor. O nosso papel é anunciar e orar por aqueles que recebem a mensagem, para que a mensagem seja aplicada aos seus corações. Devemos lembrar, então, que a nossa missão é anunciar o Senhor, proclamar a sua volta, proclamar que Ele está retornando, que Ele veio uma vez, morreu por nós, se entregou e retornará uma segunda vez para julgar todas as coisas. Por isso, então, enquanto nós aguardamos a sua volta, nós devemos estar ativamente agindo em prol do reino. Nós temos um chamado do Senhor para anunciar o Evangelho. E isso nós fazemos de duas formas. Uma delas intencionalmente pregando e anunciando, dizendo às pessoas que os problemas que elas carregam, que as dificuldades que elas têm na vida, que os problemas que estão afligindo o mundo se resolvem pelo Senhor. Que o Senhor é a resposta para todos os dilemas do ser humano, que o Senhor é a resposta para todas as nossas aflições, e que o Senhor é a resposta que todos nós procuramos. Ele é quem dá sentido à vida, porque Ele é aquele que deve ser adorado. Esse foi o propósito de Deus com a criação. E uma segunda forma como nós podemos anunciar também é por meio da nossa vida, refletindo a luz de Cristo nas nossas ações, na nossa forma de viver, na forma como conduzimos a nossa vida, como direcionamos todas as coisas. Então, meus irmãos, o que eu queria que nós guardássemos nessa manhã é que não importa quanto somos, quanto sabemos, quanto podemos fazer por esse bairro. Não importa, porque o poder para tudo isso está no Senhor. Nós devemos nos preparar, conhecer profundamente a palavra, saber articular o Evangelho, saber explicar a razão da nossa esperança. Mas a nossa confiança deve estar no Senhor. A nossa confiança deve estar naquele que tem poder e autoridade. Aquele que controla todas as coisas. E que disse que enquanto nós fôssemos e anunciássemos, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, nós devemos realizar a missão, na confiança de que o Senhor que está sentado no trono, governando, reinando soberanamente, nos dará vitória sobre os inimigos, fará com que o seu Evangelho se estenda por esse mundo e que mais e mais pessoas sejam recebidas no corpo de Cristo, para assim adorarem, como nós lemos no Apocalipse, aquele que é digno de receber honra, poder e glória. Que o Senhor nos capacite e nos acompanhe na missão, e que nós tenhamos a confiança de que toda autoridade e todo poder para a proclamação do Evangelho nos foi dada.
e hoje é aplicada por Cristo, que está sentado vitoriosamente, com poder e autoridade. Vamos orar ao Senhor, pedindo para Ele a direção. Senhor nosso Deus, damos-te graças porque a Tua palavra revela o poder e a autoridade do Senhor. Como ao retornar aos céus com poder e grande glória, o Senhor requer de nós o trabalho, a pregação da palavra, o chamado aos pecadores para que se arrependam do Senhor. Dá-nos, Senhor, a vontade, a diligência, faça com que isso arda no nosso coração, anunciar a palavra do Senhor àqueles que estão ao nosso redor, demonstrando-lhes quem é o Senhor e o que o Senhor faz por nós. Esteja conosco nesse propósito, Senhor, acompanhe-nos enquanto estivermos caminhando neste propósito. Esteja conosco para que a palavra seja aplicada poderosamente e faça-nos confiar que pelo Senhor pecadores se converterão. Pelo Senhor, pessoas que hoje andam tão longe do Senhor e que aos nossos olhos é impossível que retornem a Ti, podem retornar, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos e realizamos. Ao Senhor, portanto, seja a glória pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém.